Boa noite, graça e paz. É uma alegria voltar aqui. Deixa eu só ajeitar aqui voltar aqui depois de 3 anos e 7 meses, né? Completados hoje, dia 14. 3 anos e 7 meses que nós saímos daqui e fomos lá para aquela terra fria, rapaz. Rapaz, é muito frio lá, né? Não passa de 30 graus lá, é um negócio extremamente frio. Né? É verdade. E dia desse eu estava até lembrando, eu disse, meu Deus, eu saí lá de trás da mata do quartel, em Socorro, para vir para um lugar desse. Só Deus mesmo, viu? Para mandar, né? E Deus faz assim. Zé me apresentou, né? Eu me chamo Charles, né? Cheguei aqui aos 12 anos de idade, ele também já falou alguma coisa, né? Sobre nós. Vivi a Coqueiral nas suas etapas, né? Quando cheguei aqui ainda era o auge da igreja tradicional, né? Muito ativa, né? Fazendo piqueniques, fazendo acampamentos, fazendo feirinhas, né? Eu me lembro que eu vim não crente para uma feirinha aqui, né? E fui muito bem recepcionado, por isso que eu voltei. Foi num piquenique que eu ganhei a minha primeira Bíblia, que hoje está na África. Não sei nem o que, né? Se ainda existe. Eu doei para lá, né? E na época do pastor Eupídio. Aqui eu cresci, aqui eu fui dos embaixadores do rei, né? Aqui eu aprendi a amar a palavra. Aqui eu vivi os meus melhores e também os momentos ruins, né, da minha vida como igreja. Enquanto o pessoal estava falando, eu estava me lembrando quantas vezes eu não lavei o carpete com as minhas lágrimas, junto com um grupo de irmãos, naquele templo, né? Aquele estreitinho, pequenininho, que era, acho que era mais ou menos aqui, né? Não é isso? Daqui, né? Mais ou menos para ali, né? E eu, assim com o Roberval, o Samuel, todo mundo, a gente de joelhos aqui, molhando o carpete pela igreja que viveu esse auge da igreja tradicional, muito movimento, muita ação, né? Dentro da perspectiva e da visão de uma igreja tradicional. Passei pelo momento do deserto, né? Esse momento de muita tristeza, de muita vergonha, né? Me lembro também de palavras muito poderosas nesse período, né? A irmã Severina falou ali, e eu me lembro de, num momento desse de oração, alguém contou uma visão de que viu a igreja, no caso o templo, na beira de um abismo, e a única coisa que segurava o templo era uma espécie de anzol, gancho na ponta. Não sei se vocês lembram, Roberval lembra, né? E ela pergunta, na visão ela pergunta por quê, o que isso significa, o que significa essa visão, não me lembro se era o diabo ou se era, parece que era o diabo, né? Respondia para ela, essa igreja ainda não caiu por conta do grupo, né? Os irmãozinhos e irmãzinhas que estão orando são o anzol da igreja, as orações no caso, né? Vivi esse momento e vivi o momento, né, do simpósio, os 3 dias aqui que foram tremendos. Nessa época eu era apenas um componente do Ministério de Louvor. Lembra, Roberval? Era apenas um componente. Aliás, eu ainda cheguei a participar da comissão de indicação para os cargos da igreja no tempo do pastor Sérgio, mas acho que foi o máximo de liderança, né, que eu alcei naquela época. E depois de 2000 foi que realmente Deus começou a me colocar em lugares especiais,
trabalhar com os novos convertidos, trabalhar recepcionando eles, sendo professor de escola bíblica. Então Deus me deu esse privilégio. Deus me deu o privilégio de estar aqui no ano 2000 e de ver a promessa sendo publicada para a nossa igreja naquela época. E depois tudo aquilo que veio, que foi bênção e tem sido bênção até hoje. Né? Eu quero louvar a Deus por esse dia. Eu quero louvar a Deus por essa igreja. Eu quero louvar a Deus por essa história. E eu quero louvar a Deus porque me deu o privilégio de estar aqui e vivenciar. Estou ali em Igaraçu, não Itapissuma, viu, Zé? Lá em Igaraçu, Igreja Batista Getsemane, nesse tempo, 3 anos e 7 meses. Chegamos lá, o primeiro culto que nós chegamos lá, tinham 16 pessoas, né? E você sair de uma igreja com assistência de um culto de 400, 450 pessoas e chegar num templo apenas com 16 pessoas. Quando a gente saiu de lá, eu e Elisângela, ela olhou para mim e disse: filho, saímos de um velório, não de um culto. Porque essa igreja está quase morta. Só falta botar a pá de cal em cima e enterrar de vez. E hoje, para a glória de Deus e com a visão que Ele nos deu da igreja com a estrutura celular, igreja em pequenos grupos. Hoje nós temos uma assistência de culto, cerca de 100 pessoas, 80 a 100 pessoas, e temos 14 células, que aí deve ter mais ou menos, a gente ainda está fazendo esse levantamento agora no mês de janeiro, mais ou menos 60 pessoas, né? Então, Deus tem nos dado bastante trabalho, um bocado de trabalho lá, mas também muita vitória, muita luta, mas muita vitória. Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu queria, já que o dia da promessa, eu queria primeiro começar respondendo a pergunta: o que é promessa? O que é promessa? Por definição, a palavra promessa do português vem do latim pro, que significa para, e mitere, que significa enviar. É algo que uma pessoa ou uma situação projeta como certa ou como possível. Ou então, uma garantia dada de alguém que fará ou dará algo. Ou que as circunstâncias proverão algo de natureza positiva ou negativa. Uma promessa é uma declaração referente ao futuro que diz: isto acontecerá, ou então tu receberás isto, ou então este benefício será teu. Uma promessa pode envolver um ato tensionado que haverá de alterar alguma situação ou prover algo de interesse para o beneficiário da promessa. A palavra hebraica traduzida por promessa na nossa Bíblia é a palavra dabar, que significa falar, que é o termo usado por mais de 800 vezes no Antigo Testamento. Mas quando alude a algum tipo de projeção ou de bênção proposta para frente, para o futuro, torna-se naquilo que a gente chama de promessa. E aí você pode ver textos como Deuteronômio 6:3, 9:28, 11:9 e vários outros textos, onde aparece esse termo que é traduzido por promessa. Já no Novo Testamento, o vocábulo grego é apagelia, que significa, que tem como raiz a palavra agelia, que é anúncio, que é a mesma raiz do termo evangelion, que significa boas novas, boas notícias, evangelho. Então, apagelia, promessa, tem a mesma raiz de evangelho, né? Ou seja, o que vocês têm, o que nós temos como Igreja Batista Coqueiral é um evangelho. Amém? Tal vocábulo aparece 53 vezes no Novo Testamento. E aí, né, como exemplo, Lucas 24:49, Atos 1:4, Romanos 15:8 e por aí vai. Quase sempre é traduzido por promessa essa palavra nesses textos, embora também possa significar mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gosto de abrir a Bíblia. Eu tenho ensinado a igreja a abrir a Bíblia, embora a gente tenha um recurso tecnológico do projetor. Mas abra a sua Bíblia em Isaías
54. A gente não vai ler todo como a gente fez, só vai ler apenas os 3 versículos primeiros. Isaías 54, 1 a 3. Que diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você e se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Eis o texto da promessa a esta igreja, amém? Acredito que vocês já conhecem esse texto, alguns até de cor, pelo menos em 18 anos. Em 18 anos, vocês já devem ter memorizado esse texto, internalizado aquilo que ele diz. Basta-nos apenas entender algumas verdades sobre o que é preciso saber sobre as promessas de Deus. E aí vai o título dessa mensagem: o que é preciso saber sobre as promessas de Deus. O que é preciso saber sobre as promessas de Deus? Olhe para quem está do seu lado. Olhe para quem está do seu lado e diga a ele o seguinte, faça essa pergunta: o que é preciso saber? Pode ser um pouquinho mais alto, que eu não tenho um ouvido muito bom, só tenho um ouvido direito, o outro é esquerdo, né? Então, só para eu... pergunte a ele: o que é preciso saber sobre as promessas de Deus? Tu sabe? A gente veio aqui para aprender. Se você não sabe, a gente veio aqui para aprender. Amém ou não amém? Muito bem. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre as promessas de Deus: elas pressupõem fé. Pressupõem fé. Se quisermos ver cumpridas as promessas de Deus em nossa vida, a gente precisa ter fé. A gente precisa crer que elas se cumprirão, pois sem esse firme fundamento, como diz lá o autor de Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, é um firme fundamento. Sem esse firme fundamento, não poderemos agradar a Deus. E lá no verso 6 desse mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa é a consequência de uma promessa. Recompensa é bênção. Recompensa é também a consequência de uma promessa. Os que duvidam, os que não creem, os que questionam a veracidade das promessas de Deus, são inconstantes e nervosos, ansiosos com o futuro, como as ondas do mar. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, se duvidar. Então você tem uma promessa, amém? Amém? Essa igreja tem uma promessa, amém? Não duvide. Creia. Tenha fé. Detalhe muito importante no quesito fé: por detrás das promessas acham-se a veracidade e a onipotência de Deus. Deus, não promete com falsidade, nem promete algo que Ele não possa cumprir, porque Ele mesmo é a garantia de suas próprias promessas, tendo em vista que Ele não pode jurar por alguém que seja maior que Ele. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo
de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Amém? Eu posso ouvir uma salva de palmas? Para Deus, não é para mim não. Amém. Glória a Deus, Ele não age com falsidade. Há duas, Ele jura e não muda de parecer. Hebreus 7:21 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ele falando com Jesus, dizendo isso para Jesus. Ele jurou e não se arrependerá. Em Deus não há variação de mudança. Algo que é comum no ser humano, em cada um de nós. A gente diz uma coisa hoje, amanhã já diz outra coisa totalmente diferente. Deus não é assim. Deus não muda, a não ser que Ele mesmo queira fazer isso. Além disso, Deus é fiel às suas promessas. Hebreus 10:23 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Tito 1:2 diz, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E por fim, as promessas de Deus são positivas e certas. Um texto que eu gosto muito, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Eu vou pedir que você vá para ele. 2 Coríntios 1, verso 20. 2 Coríntios 1, 20. Diz o seguinte, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu vou repetir. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele quem? Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse mesmo versículo nos mostra que essas promessas são mediadas através do Filho, Jesus Cristo, visando o benefício dos filhos, dos outros filhos de Deus. Essas promessas estão vinculadas a pactos. No caso dos crentes em Cristo, estão vinculadas especialmente ao novo pacto, ou seja, o pacto da nova aliança, em torno do sangue expiatório de Jesus. Portanto, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a garantia da igreja do cumprimento das promessas de Deus para ela, para mim e para você. Você só pode receber uma promessa de Deus se você crer em Jesus. Se você tiver Ele como Senhor e Salvador, e você crê que o sangue dele, derramado naquela cruz, lavou você, resgatou você, justificou você. Se você não tiver essa crença, se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador e não crer no sangue dele, justificador, você não receberá nenhuma bênção prometida por Deus. Segunda coisa sobre o que é preciso saber sobre as promessas de Deus, é que as promessas de Deus aguardam esperança. Elas esperam, as promessas de Deus esperam esperança de nós. Salmo 40, verso 1, texto muito conhecido, a gente usa muito com a juventude. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Na Assembleia de Deus diz, irmão, espera no 40, é nesse salmo, né? Espera no 40. Precisamos considerar dois aspectos enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus. Quais sejam? Elas podem ser imediatas e elas podem ser tardias. Dentre as promessas de Deus, cujo efeito é sentido de modo imediato, a gente destaca a salvação, no caso a justificação. No momento que você crê em Jesus, seus pecados são perdoados, a sua culpa é retirada e a condenação do pecado é eliminada da sua vida. Isso acontece imediatamente ao momento em que você crê em Jesus como Senhor e Salvador.
Embora a salvação ela tenha também um desdobramento no futuro, com a glorificação. Quando Jesus vir, nós iremos até Ele. Os nossos corpos, quem estiver vivo, obviamente, vão ser glorificados. E quem já estiver morto terá também este processo. Isso aí é para o futuro, né? Que a gente não conhece, não sabe. Mas aí há uma condição para o seu cumprimento. Precisamos confessar a Jesus como Senhor. Romanos 10, 13, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, olhe para quem está do seu lado e diga: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga a ele: crê no Senhor, viu? Se você quer ser salvo, crê no Senhor. Amém? Quanto ao segundo aspecto, o aspecto da promessa ser tardia ou tardias, as promessas de Deus, podemos destacar, por exemplo, a promessa da descida do Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, verso 49, a gente encontra o seguinte: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1, 4 e 5, Lucas também escrevendo diz: não saiam de Jerusalém. Isso é Jesus, ele está replicando as palavras do mestre. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esta promessa teve seu cumprimento num breve espaço de tempo, na festa de Pentecoste. Atos 2, 1 a 4 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A promessa foi cumprida. Aquilo que Jesus tinha lembrado para eles foi cumprido cerca de 50 dias após a Páscoa e 10 dias após a ascensão de Jesus, aproximadamente. Contudo, levando-se em consideração o que foi a concretização do que disse o profeta Joel no capítulo 2, verso 28. Então essa promessa ela demorou séculos para ser realizada. Séculos para ser realizada. Então ela é tardia, ela foi tardia. Ao analisarmos as promessas feitas a dois personagens bíblicos, a gente pode verificar que algumas se cumprem de modo imediato e outras se cumpriram levando muitos anos para isso. Vejamos, a longa espera de Abraão. Certas promessas que o Senhor fez a esse patriarca se cumpriram no tempo de sua vida. Com 90 anos, Abraão teve Isaque. Já outras, como a posse de Canaã e a descendência numerosa, ou seja, os filhos de Isaque, os netos, os bisnetos, os tataranetos, só foram cumpridas muitos séculos depois, cerca de 700 a 800 anos depois da palavra de Deus, da promessa de Deus a Abraão, quando ele já era uma lembrança distante contada na história de vida do povo hebreu. E outro exemplo, a perseverança de Calebe. Este esperou apenas 45 anos para ver as promessas de Deus concretizadas em sua vida. Em Josué capítulo 14, do 6 ao 15, você vai ler, anote essa referência. Você vai ler lá a história de Calebe. São descritos fatos interessantes sobre a herança de Calebe, que perseverou em obedecer ao Senhor e assim alcançou o cumprimento da promessa de Deus através de Moisés para ele, Calebe. 45 anos. Enfim, as promessas de Deus, elas não estão condicionadas ao nosso tempo. Nosso tempo é o tempo cronológico, ou seja, o tempo do relógio, né? O tempo que marca aqui que eu tenho ainda 2 horas para pregar. É isso, pastor? Brincadeira. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. É o tempo certo, o tempo oportuno. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo?
As promessas de Deus podem acontecer na sua vida de maneira imediata, mas pode também acontecer de maneira tardia, porque o mais importante não é o seu tempo, mas o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é oportuno, o tempo de Deus é no momento certo para a sua vida. Terceira verdade, terceira coisa que precisamos saber sobre as promessas de Deus é que elas exigem responsabilidades. Quais responsabilidades, pastor? Primeira, obediência. Obediência. Isto é, acatar as condições estipuladas por Deus. Para ser abençoado, ter um filho e uma descendência numerosa. Por exemplo, Abraão teve que sair da terra onde ele habitava com os seus pais. O lugar que ele conhecia, o lugar do seu conforto. Era uma terra rica, banhada pelos rios Eufrates e o outro lá, o Tigre, na Mesopotâmia. Né? Rico, sua família era rica, mas Deus chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz: sai da tua casa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, deixa o teu pai, deixa a tua mãe e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de Coqueiral, sai de Jaboatão e vai lá para Igaraçu, 42 quilômetros daqui, para um lugar quente, meu Deus do céu. E o que foi que Abraão fez? Foi o que Abraão fez? Obedeceu. Obedeceu a palavra, o mandado, a responsabilidade que Deus tinha colocado, estava colocando nas suas mãos. Então o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12:1, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão foi muito abençoado porque ouviu a voz de Deus e obedeceu. Se você continuar lendo a história de Abraão no Gênesis, você vai perceber lá registrado que Abraão se tornou um homem extremamente rico, cheio de posses, com muitos tesouros, ouro, prata, porque simplesmente obedeceu. É tão rico Abraão se torna que os reis da região onde ele estava acampado queria fazer aliança com ele. Foi o que fez Abimeleque. Porque ele se tornou um homem muito poderoso. E ele se tornou um homem muito poderoso porque ele obedeceu. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem obedecido à voz de Deus? Os discípulos também precisaram ficar em Jerusalém até receberem a promessa do Senhor, lá em Lucas 24:49, a gente já leu. Eles ouviram o comando de Jesus e obedeceram, por isso receberam o Espírito Santo como prometido. Sempre que Deus nos pede alguma coisa, temos uma boa desculpa, irmão, irmã. Sempre que Deus pede alguma coisa, a gente tem uma boa desculpa. Vai lá para Igaraçu, para uma igreja com 16 pessoas, quase morta. Eu vou não, Jesus, eu estou aqui tão bom aqui em Jaboatão, atrás da matinha, friozinho, gostoso de noite, na minha igreja, está tudo estabelecido, tudo organizado. A gente sempre tem uma desculpa. 42 quilômetros, eu moro aqui. Sempre uma desculpa a gente tem para obedecer a voz de Deus, o comando de Deus, os princípios de Deus. Deus nos levanta até dos fracassos, meus irmãos, mas nunca das nossas desculpas. Deus nos levanta até dos nossos fracassos, mas nunca das nossas desculpas. Por quê? Porque o nosso futuro ele é construído pelas decisões que nós tomamos hoje, e não pelas nossas desculpas, não pelas desculpas que damos. O nosso futuro depende da decisão hoje, não da desculpa. Não é construído pelas orações do domingo, mas pelas decisões da segunda-feira. As decisões da segunda-feira. Você tem ouvido a voz de Deus para receber integralmente a promessa que Ele tem para você, para esta igreja? Esta igreja tem uma promessa. Isaías 54 é uma promessa para esta igreja, mas Isaías 54 também é uma promessa para você. Você crê? Verso 17 eu gosto muito, pastor. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará.
Eu gosto muito. Porque na condição de pastor se levanta muita gente com uma arma, né? Para atacar a gente, para acusar a gente de alguma coisa. Segunda responsabilidade, frutos. Existem pessoas que desejam crescer, ser promovidas, ser abençoadas, ter a sua promessa cumprida, sem fazer esforço nenhum. Quando isso acontece, é preciso voltar à palavra e meditar novamente sobre a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, de 14 a 30. Jesus conta essa parábola e diz: um certo senhor chegou para os seus 3 servos e disse: eu vou viajar. Tome aqui 5 moedas para um, toma aqui duas moedas para o segundo, e tome aqui 1 moeda para o terceiro. Quem tinha 5 multiplicou, frutificou aqueles 5 talentos. O talento era uma espécie de moeda da época, uma das moedas da época. E esse servo que recebeu 5 multiplicou, e quando o Senhor voltou, tinha 10 para apresentar. 10 para apresentar. O que recebeu 2 moedas, 2 talentos, quando o Senhor voltou, tinha 4 para apresentar. Mas o que recebeu 1 talento foi, em vez de multiplicar, em vez de dar fruto com aquele talento, ele foi e enterrou na terra. Quando o Senhor chegou e perguntou: e aí? Cadê meu talento? Cadê o meu, né? Que eu deixei você responsável. Ele disse: eu sabendo como é o Senhor, que faz isso, faz aquilo, né? Eu fui e enterrei, com medo. Ele disse: tirou a moeda que tinha dado a esse e deu àquele que tinha 5 moedas. E o servo ele mandou para os açoitadores. Açoitadores. Um cristão que não frutifica entristece fortemente o coração de Deus. Dar frutos não é uma questão de status no reino de Deus. Irmãos, irmãs, cantar, tocar, pregar, ensinar, plantar bananeira, chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, nada disso dá status no reino de Deus. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Dar fruto não é conseguir status. Dar fruto não é conseguir ser mais importante na igreja. Dar frutos é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Está na palavra. Não encontramos na Bíblia Jesus amaldiçoando um mendigo. Não encontramos na Bíblia Jesus amaldiçoando uma prostituta. Não encontramos na Bíblia qualquer que fosse o pecador, Jesus amaldiçoando ele, mas uma árvore sem fruto, Jesus amaldiçoa. Uma árvore sem fruto, Jesus amaldiçoa. Está lá em Mateus capítulo 21, verso 12 a 22. Jesus está indo de uma cidade a outra, e no caminho ele vê uma figueira. Ele vê ela cheia de folhas, e ele vai lá, ele está com fome, ele vai lá. Quando chega perto, ela só tinha folhas, ela só tinha aparência de uma árvore frutífera. Quando chegou e viu que não tinha fruto nenhum, Jesus amaldiçoou a figueira, e ela secou. Quando ele voltou da cidade para onde ele tinha ido com seus discípulos, um dos discípulos viu a árvore seca, somente o toco. Seco, seco, seco. Só prestava mesmo para botar fogo, cortar e jogar na fogueira, fazer uma fogueira. E o discípulo disse: Jesus, tu amaldiçoasse a fogueira ontem, hoje ela já está assim. Questão de sobrevivência no reino de Deus. O fato de ser espiritual aos domingos na igreja e ter uma atitude de comodismo em outros ambientes, como no trabalho, por exemplo, não tem qualquer coerência na vida de um cristão. No domingo todo mundo é espiritual, mas na segunda-feira é que a gente está lá fora, na batalha, na guerra, no dia a dia. É aí que a gente mostra quem nós verdadeiramente somos. Eu tenho dito à igreja, ser cristão não é ser seguidor de Jesus. Lá na Getsemane. Ser cristão não é ser seguidor de Jesus, porque a palavra cristão, lá no seu sentido original, queria dizer pequenos cristos. Quem chamou pela primeira vez os discípulos de Jesus de cristãos, eles estavam chamando eles de pequenos cristos. É lá fora, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na quinta.
é na sexta, é no sábado, não no domingo, que a pessoa mostra se é ou não um pequeno Cristo para o mundo. No domingo todo mundo é espiritual. Mas Deus não está muito mais interessado no teu domingo. Ele está mais interessado na tua segunda-feira, no teu dia a dia, na tua semana, fora do ambiente espiritual, fora do ambiente de igreja. Isto tem a ver com princípios, igreja. Princípios. Nós temos ensinado, desde 2017, desde o ano passado, nós temos ensinado, eu e a pastora Elisângela, princípios à igreja. Princípios. A igreja, para ser frutífera e assim cumprir a sua missão e alcançar a visão de Deus para ela, que nós resumimos numa frase muito interessante: Igaraçu 100% para Jesus. E quando a gente resumiu Igaraçu 100% para Jesus, a gente quer dizer que cada casa de Igaraçu terá pelo menos um crente. Cada casa terá uma célula, cada casa terá uma casa de paz, uma célula evangelística, porque cada casa terá um crente em Igaraçu. E a gente tem dito lá que para alcançar isso é preciso obedecer princípios. Obedecer princípios. O pastor Tiago Brunet, do Ministério Casa do Destino, lá em São Paulo, ele afirmou em uma de suas palestras o seguinte: somente quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Eu vou repetir. Somente quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Quais princípios, pastor? Os princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. A Bíblia, apesar de ser cheia de promessas para os seguidores de Jesus, também indica princípios a serem seguidos por eles. Muitos cristãos têm se iludido por falta de conhecimento bíblico. Oséias já fala sobre isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento bíblico. Ou por não entender os contextos de cada passagem bíblica que envolve as promessas de Deus. Perdemos a oportunidade de ouvir e obedecer a Deus e de darmos frutos no reino, porque não atentamos para toda a instrução que vem antes das promessas. Este pastor, o pastor Tiago Brunet, ele fala outra frase muito interessante. Ele diz: antes de toda promessa vem uma instrução, sem exceção. Antes de Deus dizer a Abraão: Abraão, eu te abençoarei, tu tomarás posse da terra prometida, os teus descendentes serão como a areia, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ele diz: sai e vai. Princípio da obediência. Princípio da obediência. Antes de toda promessa vem a instrução, vem uma instrução sem exceção. Mas, continua esse pastor dizendo, como a gente não sabe ler, só foca na promessa. Você não segue a instrução, a ordem, o propósito, o chamado, o mandamento, a vontade de Deus, mas quer ter o cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Você segue, você não obedece os princípios de Deus e quer que Ele te abençoe? Mas só quando você cumprir os princípios é que Deus cumprirá as promessas. Porque toda promessa está atrelada a um princípio. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu estou caminhando para o final, viu? Lá em 2 Pedro, capítulo 1. Não se preocupe, antes da meia-noite a gente termina. Brincadeira. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11. 2 Pedro 1, 3 a 11. Amém? Amém ou não amém? Encontraram aí? Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. Veja os princípios aí, irmão, irmã. A piedade, a fraternidade, qualidades, porque, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Qual é um dos princípios? Dá frutos, não é? Dá frutos. Quando eu obedeço princípios, eu consigo dar frutos. Eu não sou inoperante nem improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus. As promessas, a promessa sendo cumprida, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso ouvir uma salva de palmas? Quarto e último, as promessas de Deus têm outra finalidade. Outra finalidade. Somos ingênuos em acreditar que o fim último das promessas de Deus para nós somos nós mesmos. Nossa satisfação pessoal, nossa realização. Isto é um engano, igreja. É bem verdade que tal coisa acontecerá porque Deus, além de fiel, Ele é amor e sente amor por cada um de nós. Por isso o seu desejo constante e eterno é abençoar a mim e a você. Mas nós não somos o fim de nossas promessas. Ao contrário, somos abençoados para abençoar. Recebemos promessa de Deus como bênção para abençoar. Ou seja, o cumprimento das promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida, visa também e principalmente o meu próximo. Não há adoração sem amor ao próximo. Abraão foi convocado a sair de sua terra e ir para um lugar desconhecido, o qual o Senhor prometeu que lhe daria como herança. E como se isso não bastasse, ainda prometeu uma descendência extremamente numerosa. Ele viu isso acontecer? Ele foi alvo final do cumprimento dessa promessa? Não. Mas sim os seus descendentes, séculos depois de sua vida e morte. Não é à toa que após a promessa, Deus exorta a Abraão, dizendo, sê tu uma bênção. Está lá em Gênesis 12, verso 2, a parte B. As promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Neemias capítulo 9, verso 7 e 8 diz, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Aleluia. Volto a dizer, somos abençoados para abençoar. É por causa do propósito de Deus de abençoar vidas pelo meu ministério que eu estou onde estou e tenho sido sustentado pelo Senhor. Somos abençoados para servirmos como canais de bênçãos do Senhor. Aquele negócio de você comprar um carro novo porque você pediu muito a Deus, participou de círculo de oração, de todo culto, e todo culto você pedia de oração aos irmãos que orassem para Deus lhe dar condições de comprar o carro, e você compra o seu carro novo e bota, e como se não bastasse, ainda bota a frase atrás no adesivo, propriedade exclusiva de Deus. Não é seu, é de Deus. Exclusiva, viu? Exclusiva. Aí quando você vai para a igreja, está o irmãozinho andando a pé, você passa de largo porque você acabou de lavar o carro e não quer que ele seja melado de areia, de poeira, de barro. Não é assim.
Não é assim que as coisas acontecem. A bênção não é para ser usada dessa maneira. Somos abençoados para servir. Devemos abençoar o necessitado, ajudar o social da igreja e também a pessoa que está enfrentando dificuldades. Provérbios capítulo 14, verso 31 diz: oprimir o pobre é ultrajar, ofender o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, glorificar a Deus. Você não está fazendo por você, e você não recebe para você somente, exclusivamente. Deus é fiel para recompensar-nos o bem que fazemos, quando somos abençoados por Ele. Portanto, a gente deve se comportar como filhos amados e imitadores de Cristo, pequenos cristos, cristãos, demonstrando as marcas do seu caráter amoroso e misericordioso. Por fim, quero voltar a 2 Coríntios 1:20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O cumprimento das promessas de Deus se dá por etapas, visando como fim último a glorificação do Senhor. Este é o fim último das bênçãos que nós recebemos, do cumprimento das promessas que Deus tem para nós, a glorificação do Senhor. As promessas passam por Jesus, conforme vemos nesse texto de 2 Coríntios 1:20. Ele é a certeza do sim e do amém de Deus em nossa vida. Como diz outro texto, Cristo em vós, a esperança da glória. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 27. E mais, as promessas de Deus alcançam nossa vida para que por meio delas, Jesus seja reconhecido e confessado como Senhor no mundo. E Deus, ao final, seja glorificado em e através de nós. É para isso que serve uma promessa. Eu creio profundamente, Zé Marcos, que Deus tem sido glorificado pelo cumprimento de Isaías 54 nesta igreja. E eu espero e oro que Deus esteja sendo glorificado pelo cumprimento das promessas que Ele tem para você. Para você. Portanto, façamos o que precisa ser feito para recebermos as promessas de Deus. E que Ele mesmo continue cumprindo as suas promessas e nos abençoando. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Você pode dar uma salva de palmas para Ele.